Bom, antes da gente começar a trabalhar com as ferramentas de fato, a gente tem que falar um pouquinho sobre seleção. A seleção é um recurso que o Word tem que permite a gente, como o próprio nome diz, selecionar parte ou todo um texto, fazendo dessa forma uma indicação para o programa de qual parte do texto que a gente quer mexer, tá? E a gente faz isso com o próprio cursor e com o mouse. Se vocês observarem, eu posso clicar com o mouse em qualquer local do texto e esse cursor vai ficar ali. Se eu clicar com o mouse aqui no início, ele vai ficar no início do segundo parágrafo, do primeiro, no final do primeiro, tá? E além disso, a gente pode utilizar também, como eu falei no outro vídeo, as nossas setas para navegar entre o texto e mexer com esse cursor. Eu vou mostrar para vocês alguns modos de seleção e vou mostrar nos próximos vídeos como a gente vai usar essa seleção nas ferramentas, para poder utilizar as ferramentas com esses trechos que a gente vai aprender a selecionar. Para fazer a seleção, o processo é bem simples. A gente clica onde a gente quer com o mouse e arrasta o mouse enquanto permanece com o botão clicado. Então observem que conforme eu vou mexendo, o texto vai ficando selecionado. Então vamos supor que eu quero selecionar todo o primeiro parágrafo. Eu preciso ir de linha em linha? Não, eu posso só descer até o final. Soltei. Repararam que o texto ficou marcado? Então eu selecionei o primeiro parágrafo. Se eu quisesse selecionar o primeiro e o segundo, eu clicava e arrastava até o final do segundo. Se eu quiser selecionar todo o texto, eu clico e arrasto todo o texto. Ok? Além da seleção com o mouse, a gente pode fazer também utilizando as setas e o teclado. Lembra da tecla Shift? Então, se você segurar a tecla Shift e utilizar a seta para o lado, ele vai marcando caractere a caractere. Tá? Se eu quiser ir linha por linha, é só apertar a seta para baixo segurando o Shift. E aí a gente vai descendo e marcando cada linha. Tá vendo? E aí a gente pode selecionar até onde a gente quiser. Então, se eu quiser selecionar todo o texto, eu viria até aqui, soltaria o Shift e todo o texto está selecionado. Ok? Uma outra opção que a gente tem é utilizando a tecla F8. Quando você aperta a tecla F8, o Word ele entra no que a gente chama de modo de seleção. Tá? Então vamos supor, eu estou com o cursor aqui no início do nosso texto e eu aperto a tecla F8. Quando ele entra nesse modo de seleção, quando eu apertei o F8, não aconteceu nada. Visualmente não está acontecendo nada. Mas se eu começar a mexer só a seta, sem o Shift, vocês vão observar que ao invés da seta navegar pelas letras, ela já vai marcar. Tá? Então ele está no modo de seleção. Para sair desse modo é só apertar a tecla ESC. É a primeira tecla do seu teclado na parte superior esquerda. Apertei a tecla ESC, ele sai do modo de seleção. Tá? E aí volta ao normal. Mas voltando ao modo de seleção, se eu apertar a tecla F8, ele entra no modo de seleção. E aí, qualquer lugar que você clicar com o mouse ou utilizar as setinhas, ele vai marcar. Então vamos supor, ele está no início do primeiro parágrafo, eu quero marcar o final, eu quero marcar o primeiro parágrafo todo. Como ele está no modo de seleção agora, basta eu clicar no final do primeiro parágrafo. Se eu quero marcar até o final do segundo parágrafo, eu clico no final do segundo, que ele entende que a gente partiu lá do início do documento, que foi onde a gente apertou o F8. E isso vale para qualquer momento. Apertei o ESC, ele sai do modo seleção e eu posso clicar em qualquer parte do documento para desmarcar. Tá? Uma outra coisa que dá para a gente fazer com o F8 é, cliquei no F8, entrei em modo de seleção, se eu apertar o F8 de novo, ele vai marcar aquela palavra que ele está junto ali com o cursor, ou seja, a letra O. Se eu apertar mais uma vez, vocês vão reparar que ele vai marcar a primeira frase que tem no documento, a frase dali onde o cursor está. Tá? Se eu apertar mais uma vez, ele marca todo o parágrafo. E se eu apertar mais uma vez, ele vai marcar o documento inteiro. Tá? É uma outra dica para vocês. Então, por exemplo, vou apertar o ESC aqui, sair do modo seleção, cliquei aqui no início. Eu quero marcar só o parágrafo. Eu aperto F8 para entrar, F8 de novo, F8 de novo, F8 de novo. Eu quero marcar o documento todo? F8 mais uma vez. E aí você já marca todo o documento. Tá bom? Vou cancelar aqui o modo. Então a gente tem esses três modos de utilização para marcar. A gente pode clicar e arrastar com o mouse. Normalmente é o mais prático e o mais utilizado. A gente pode utilizar o Shift com a seta. Dica, se você utilizar o Shift segurando junto à tecla Ctrl, que está embaixo do Shift, segurar as duas e usar as setas, ele vai pular palavra por palavra. Isso pode agilizar também o processo, caso você queira selecionar dessa forma. E a terceira forma, clicando o F8 e entrando no modo de seleção. E aí você pode
combinar o F8 com o mouse, com as setinhas, ou apertando o F8 repetidas vezes e fazendo a combinação ideal que você deseja.